Vale a pena investir nas ações da Suzano, de ticker SUZB3? Quais as vantagens? Os riscos? Será que os dividendos vão aumentar? Mas afinal de contas, o que é que a Suzano faz? Fica até o final desse vídeo que eu te conto tudo o que você precisa saber antes de colocar o seu dinheiro nessa empresa. Mas primeiro, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder os próximos conteúdos, combinado? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento. Talvez você já tenha ouvido falar na Suzano, talvez não, mas acredite, mesmo sem saber, com certeza você já consumiu algum produto que depende dela. Pode ser um papel, uma embalagem, fraldas, até papel higiênico. Tudo isso tem ligação direta com a Suzano. A empresa possui 36 marcas de produtos diferentes, distribuído em 3 linhas de negócio: higiene, papéis e embalagens e matérias-primas. Quando a gente leva em consideração que a Suzano vende celulose para empresas espalhadas em mais de 100 países do globo e que essas empresas fabricam os mais diversos tipos de produto a partir da commodity, podemos dizer que há uma infinidade de produtos sendo produzidos no mundo inteiro que dependem direto ou indiretamente da Suzano. Aqui mesmo no escritório eu estou utilizando uma resma de papel produzida pela Suzano. A empresa nasceu em 1924, ou seja, estamos falando de uma empresa com 100 anos de história. Poucas empresas conseguem atravessar tantas crises, tantas mudanças no Brasil e no mundo e continuar crescendo. Lá atrás ela começou pequena, mas foi se tornando cada vez mais relevante até se tornar o que é hoje, a maior produtora de celulose do planeta. Um marco super importante foi a fusão com a Fibria em 2019. Essa fusão fez a Suzano dar um salto e consolidou de vez sua liderança mundial. Então estamos falando de uma empresa que não depende só do Brasil, mas que vende praticamente para o mundo todo. E isso traz tanto oportunidades como riscos. Para você entender um pouco melhor, a Suzano tem duas grandes frentes de negócio: celulose de eucalipto, que é exportada principalmente para os Estados Unidos, Ásia e Europa, e produtos de papel, como papéis para imprimir, escrever, embalagens e também o papel higiênico. E aqui já entra uma coisa interessante: apenas 23% da receita da Suzano é gerada no Brasil, o que significa que 77% de toda a receita vem de exportação. Por isso, além da oscilação no preço da commodity, o câmbio pode afetar diretamente os resultados da empresa, já que ela possui a maior parte da sua receita exposta ao dólar. Ou seja, mesmo que o Brasil esteja em crise e a nossa moeda se desvalorize, a Suzano pode se beneficiar porque a sua receita é dolarizada. Isso faz dela uma empresa que pode proteger o seu patrimônio contra o risco político e econômico do país. Em contrapartida, o oposto também pode ocorrer quando o real se valoriza frente ao dólar, o que não é bom para a Suzano, já que o preço da celulose é fixado em dólar pela lei da oferta e da demanda, e não leva em consideração a variação cambial. Então, se a nossa moeda se valoriza, significa que a empresa vai receber menos reais pela venda de seus produtos. Por isso, o mercado de papel e celulose é cíclico. Quando o câmbio e o preço da commodity são favoráveis, a Suzano lucra muito. Mas com o preço da celulose em baixa e um câmbio desfavorável, o lucro diminui, podendo dar até prejuízo. Outra coisa importante é que a Suzano compete com gigantes mundiais, como a chilena CMPC e a Arauco, mas se destaca por uma vantagem, digamos que territorial, já que no Brasil o nosso clima e solo fazem com que o custo para plantar eucalipto seja um dos menores do mundo. Isso dá à Suzano uma vantagem competitiva que poucos conseguem alcançar. E olha só que interessante, enquanto o consumo de jornais e revistas está caindo no mundo inteiro, a demanda por embalagens sustentáveis está crescendo muito. Isso porque cada vez mais o mundo tenta substituir o plástico por papel e derivados da celulose. E é justamente aí que a Suzano está posicionada. Agora vamos ver alguns indicadores da empresa que eu particularmente sempre gosto de olhar. No momento em que eu gravo esse vídeo, a ação está cotada a R$ 49,48, com um PL de 7,94. Basicamente, isso quer dizer que se o lucro da empresa ficasse travado a múltiplos atuais, seriam necessários aproximadamente 8 anos para o investidor ter de volta o dinheiro aplicado. O nível de endividamento, dívida líquida por patrimônio, é de 1,65. Esse é um ponto que não pode ser ignorado.
A Suzano é uma empresa que para cada R$ 1 que ela tem de patrimônio, ela deve R$ 1,65. Traduzindo, é uma empresa que tem mais dívida do que patrimônio. Claro, a dívida é contraída para investimentos que vão acelerar o crescimento da empresa e, como consequência, gerar mais lucro. De toda forma, é uma dívida alta que precisa ser levada em consideração antes de você aplicar o seu dinheiro. Outra coisa que eu sempre gosto de olhar é se a empresa apresenta crescimento de receita, de lucro e de dividendos. Em 2014, por exemplo, a receita da empresa foi de 7,26 bilhões. Já em 2024, a receita foi de 47,4 bilhões, o que representa um aumento de mais de 500%, conforme gráfico na tela. Mas, porém, todavia, entretanto, quando analisamos o resultado, 2014 a empresa apresentou um prejuízo de 261 milhões e em 2024 também um prejuízo, só que agora de 7,04 bilhões. Mas claro, esse é um recorte do período dos últimos 10 anos. 2022, por exemplo, a empresa deu um lucro de mais de 23 bilhões. A tamanha oscilação entre lucro e prejuízo apenas evidencia o fato de que a empresa está em um setor cíclico. Agora, os dividendos fizeram brilhar os olhos do investidor. Isso porque lá em 2014 a empresa pagou apenas 10 centavos, mas em 2024 foram distribuídos ao acionista R$ 2,02. Ou seja, mesmo endividada e com resultados oscilando entre lucro e prejuízo, a empresa conseguiu entregar um dividendo 20 vezes maior. Agora eu vou te apresentar alguns pontos bem positivos da Suzano e alguns riscos ou pontos de atenção que o investidor precisa levar em consideração antes de aplicar o seu dinheiro nessa empresa. O primeiro ponto é que a Suzano é líder mundial na produção de celulose, o que já é uma vantagem enorme. O segundo é que a empresa tem custos mais baixos que suas concorrentes no exterior, devido ao clima favorável do nosso país, o que a torna super competitiva. Terceiro, o dólar alto acaba beneficiando a empresa. E como quase sempre o dólar tem se valorizado frente ao real, isso sem dúvida é uma grande vantagem para a Suzano. O quarto ponto que eu quero trazer aqui é que o mundo está cada vez mais substituindo o plástico por papel e embalagens sustentáveis, o que aquece o setor da celulose. Além disso, a Suzano está investindo em inovação e novos produtos de bioeconomia, o que pode abrir portas para mercados que ainda nem existem. Por exemplo, o Programa de Inovação Aberta da Suzano acontece por meio de duas iniciativas. A Suzano Lab, que por meio de desafios propostos pela empresa em um ambiente totalmente digital, conecta startups, universidades e outras organizações a soluções que unam inovação e sustentabilidade, e a Suzano Ventures, frente de investimento que busca globalmente investir em startups de várias partes do mundo e em diferentes estágios, a fim de construir o futuro da bioeconomia. Agora, eu também não poderia deixar de apresentar aqui os riscos. E uma coisa que sem dúvida não pode ser ignorado é que a Suzano está sujeita ao ciclo da celulose, o que pode afetar diretamente os resultados da empresa. E como consequência, a ação pode cair forte, assustando o investidor que não entende esse movimento. Outro risco é o câmbio. Assim como a alta do dólar pode beneficiar a empresa, se o dólar cair muito, isso também pode afetar os resultados da companhia. A dívida da empresa é outra questão que precisa ser monitorada com cautela, já que no momento a empresa tem mais dívida que patrimônio. E claro, questões ambientais. A Suzano é constantemente cobrada por práticas ambientais e pode enfrentar pressões regulatórias. Por isso, é uma empresa que exige paciência e visão de longo prazo. Na verdade, é um investimento mais adequado para quem busca crescimento no longo prazo e aceita volatilidade. Para quem está começando agora e espera dividendos regulares, a Suzano pode decepcionar. Não que a Suzano não seja uma boa empresa, pelo contrário, é uma excelente empresa. Mas como o preço da celulose e o câmbio influenciam diretamente os resultados da empresa e a cotação da ação, é necessário saber o momento certo de entrar. Se você olhar o gráfico histórico da ação de ticker SUSIB3, vai ver que a cotação sobe e desce muito. E isso assusta quem olha apenas do curto prazo. Mas para quem acompanha os ciclos da celulose, é justamente nos momentos de queda que podem surgir as melhores oportunidades de investimento. Eu não invisto na Suzano no momento, mas se eu fosse investir, eu começaria aportando aos poucos, mês a mês, sem tentar adivinhar o mercado.
e aproveitar principalmente as quedas fortes para aumentar posição e, claro, não colocaria todo o meu dinheiro nessa empresa. Investir na Suzano pode fazer sentido como parte de uma carteira de investimentos diversificada, não como investimento único. Ainda que você considere que a Suzano pode ser um bom investimento, só faz sentido dentro de uma carteira bem equilibrada. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando qual a importância de cada ativo dentro de uma carteira de investimento. Vou deixar o link aqui no final, recomendo que você assista. Agora, se você sempre quis investir, mas não sabe por onde começar, eu preparei um e-book completo com todo o conhecimento que eu adquiri ao longo de 5 anos de estudo e prática. Um guia que vai te ajudar a entender sobre investimentos de forma simples. E você pode adquirir esse livro digital no link aqui na descrição. Então, para a gente resumir, a Suzano é líder mundial na produção de celulose, tem vantagens competitivas incríveis, mas é uma empresa cíclica e volátil. Se você busca crescimento no longo prazo, aceita os altos e baixos e quer se expor a um setor global, pode sim fazer muito sentido para você. Agora, se você procura estabilidade e dividendos regulares, talvez não seja a melhor opção. Mas e aí, me conta, você já investe na Suzano ou pretende investir? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, quero muito saber. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Fica com Deus e até a próxima.